Hoje nós vamos falar sobre quilting com uso de réguas. E eu vim aqui esclarecer tanto na industrial quanto na doméstica. Vamos lá. Em qual máquina que eu devo usar o pezinho de quilting para uso com réguas? Qualquer máquina serve? Sim, qualquer máquina serve. Tanto na doméstica quanto na industrial. A gente pode quiltar com uso de réguas ou sem, com qualquer máquina de costura. Tem muita gente que fala, meu técnico disse que a minha máquina não faz quilting, ou que a minha máquina não pode usar determinado tipo de linha. Isso daí é conversa de técnico que não entende muito bem da máquina. Então vai desmascarando aí seu técnico, porque hoje eu vou te mostrar que aqui na minha industrial eu sento, costuro tecidos finos, eu posso sentar, costurar tecidos grossos, eu posso usar ela como máquina de costura normal e eu simplesmente tiro o pé, coloco o pé de quilting e ela tá lá, quiltando. Independente do modelo da sua régua, é super importante que você compreenda como tirar o melhor proveito dela, tá? Para isso você precisa entender a sua régua. E para você entender, para você conversar com ela, para você criar um relacionamento com a sua régua, é muito mais fácil quando a gente tem mentalizado o desenho que essa régua faz. Tem aqui na parede alguns desenhos, alguns designs de quiltings com uso de régua. A régua, na verdade, ela não veio para nos substituir. Existem 3 métodos da gente aprender a quiltar. Tem gente que aprende mais fácil quando tem pontos de referência. Tem gente que inicia no quilting, aprende com mais facilidade quando primeiro desenha e depois faz o quilting por cima. E tem gente que aprende, que começa, que tem maior facilidade de aprender através do uso de réguas. São essas 3 maneiras que individualmente cada um tem um método de aprender. Mas depois que você aprende a quiltar, você vai usar essas 3 maneiras para fazer o quilting. As 3 maneiras são importantes para você ter um quilting de qualidade. Por exemplo, esse anjo. Esse anjo aqui eu usei, tá? O quilting livre de uso de réguas. Lembrando que quilting livre está livre dos dentes impelentes. Não tem nada a ver se você usa régua, se você usa o molde ou não, tá? Mas aqui, ó, nesse espaço do anjo, eu não teria como desenhar esse anjo de cabeça. Então, eu precisei primeiro riscar para depois quiltar, certo? Essa pluma, eu não teria como fazer ela se eu não tivesse o desenho do caule e o limite de até onde eu iria quiltar. Então, como que eu fiz essa pluma? Eu fiz com pontos de referência. Você que é quilter de sucesso, sabe que lá no módulo de plumas a gente tem mais de 24 maneiras de aprender a fazer as plumas, mas em todas elas a gente usa pontos de referência. Então, eu usei aqui esses pontinhos. Aqui na borda, não vai dar para você ver de frente, mas eu vou te mostrar de costa, eu usei um stencil também. Então, eu desenhei primeiro para depois fazer o quilting. Mas o preenchimento aqui, eu fiz sem referência nenhuma, eu fiz só com quilting de cabeça, tá? Então, veja só. Aqui eu não usei réguas, tá? Só tô falando de como que é importante você saber todas as maneiras de quiltar. Você começa aprendendo de um jeito, se sente mais segura, se sente mais à vontade e depois você vai aprender os outros jeitos também. Não tem como ficar só com um. O que que acontece? Quando chega nas réguas, para que vai servir as réguas? Para quando tiver que fazer linhas geométricas, linhas paralelas. As réguas vão ser utilizadas no quilting, assim como a gente usa no desenho. Muitas vezes a gente vai desenhar e quando a gente desenha, a gente necessita de régua para poder fazer aquela parte geométrica. E é assim que a gente vai usar as réguas. Então, como que eu sei qual o efeito da minha régua? E é isso que eu quero te mostrar aqui.
Eu tenho uma pilha de trabalhos aqui que foram feitos com régua. Todos esses daqui foram feitos com régua. Tá vendo? Tem vários aqui, ó. Tá vendo? Vários tipos. Porque quando eu quero que seja preciso, eu uso a reguinha. Em alguns, eu complementei com o quilting sem o uso de réguas, como esse aqui. Em outros, não. Em outros, é só a régua. Esse aqui tá só a régua. Aqui, nesse cantinho aqui, eu fiz um preenchimento sem o uso delas. Esse aqui também, ó. Eu fiz com régua em volta, mas aqui dentro eu fiz os desenhinhos assim por diante, tá? E aqui tem mais uma pilha de trabalhos, todos feitos com o uso de réguas. Mas aí eu quero te mostrar como que você vai saber o efeito da sua régua. Então, o que eu sugiro você fazer quando você está iniciando no quilting com uso de réguas? Eu recomendo que você comece com linhas paralelas. Você pode fazer as linhas paralelas com a régua que você tiver aí. Pode ser uma reguinha reta, né? Você vai pegando as referências. E você vai pegar o seu kit acessório, que é uma bolinha que é exatamente do tamanho do buraquinho do pezinho do quilting, ó, tá vendo? Então, a agulha fica no centro dessa bolinha aqui da régua, certo? Se ela fica aqui no centro dessa bolinha da régua, do pezinho de régua, a agulha vai estar aqui. Então, é importante que você saiba que a agulha, quando vai costurar, ela não costura aqui, ó, rente à régua. Ela não vai costurar aqui. Por quê? Porque, ó lá, ela tem um pezinho aqui e quando você encosta a régua aqui, ó, ela vem costurando aqui no centro. Então, ó, conforme você vai movimentando, né, ó, vai quiltando ali, ela vai quiltar com essa distância aqui e não aqui. Então, eu desenvolvi esse bichinho aqui, ó, que vai dar exatamente a distância e o efeito que esse pezinho redondo vai dar. E é muito interessante, porque, por exemplo, nessa reguinha quadrada, tá? Se eu venho com o meu pezinho aqui, faço o contorno nesse canto vivo aqui, o que vai acontecer? O pezinho não é redondo? Olha lá. Ele vai fazer um desenho arredondado. E aí, daqui, eu posso vir e dar uma distância e vou de novo lá, ó, fazer uma linha paralela. Então, as linhas paralelas não necessariamente precisam ser todas exatamente no reto, né? Ela pode ser uma linha paralela de diversas formas. Pode ser, por exemplo, uma linha curva. E por que eu indico que você treine? Márcia, eu não tenho kit de acessório. É importante que você saiba que você tem uma distância de 6 milímetros entre a régua e o efeito que ela vai dar. Nessas réguas aqui, mais planas, vamos dizer assim, apesar de ser curva, é mais fácil de você... você pode até brincar com ela sem o kit acessório. Vai dar mais ou menos o mesmo efeito. Não é o mesmo, mas vai dar. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual a posição que eu tenho que colocar a minha régua para ela vir e fazer esse efeito aqui, ó? Tá vendo? Só com essa reguinha aqui, eu fiz todos esses quilts. Então, veja só, são quilts de preenchimento básico. Você pega uma referência e vai colocando aqui, ó, e alternando. Então, eu venho pra cá, depois eu venho pra cá, depois eu venho pra cá, tá vendo? Então, você vai usar essas linhas da marcação, toda régua tem marcações, e vai alternando e você vai ter efeitos diversos. Pode cruzar pequenininho, grande, pode cruzar ou não, pode colocar só paralelo, tá vendo? E pode fazer uma telacê de ondas ou de reto também, sem problema. Agora, quando você tá numa régua assim, ó, que tem mais efeitos especiais, aí é muito importante esse pequeno acessóriozinho aqui, ó. Por quê? Por exemplo, nessa régua, qual o efeito que o pezinho vai fazer? Olha só. E quando você treina
riscando nela, você também fica mais à vontade quando for para a máquina de você encostar a régua no pé e fazer esse efeito aqui, ó. Nesse caso, nós estamos andando com a bolinha, certo? Então, eu posso colocar ela em diversas posições aí, né? Supor que eu vou trocar a posição aqui e vou cruzar ela por aqui. Vai ficar tudo geometricamente perfeito, né? Quando você trabalha com as réguas. Mas como que você adivinha quais os efeitos que a régua faz? É quando você brinca com ela no papel. É isso que é importante, tá? Você vai entender para que serve cada um desses desenhos, ó, dos desenhos da régua. Então, você pode, com a mesma régua, fazer dezenas de desenhos. E você pode se sentir mais segura se você treinar primeiro no papel, para depois ir para a máquina. Então, eu vou usar duas réguas. Eu vou usar labirinto numa parte e na outra parte eu vou usar a de ondas. E eu vou mostrar o que é preparar a máquina industrial para o quilting. Se a sua máquina ela tá bem reguladinha, se ela tá bem lubrificada, se ela tá costurando bem direitinho, você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer o quilt. Aqui eu tenho os 4 calcadores que eu uso na minha máquina industrial. Eu tenho o calcador de quilt livre, o calcador de quilting com uso de réguas e o micro quilting. Tem um tecidinho, eu tenho que costurar esse tecidinho. Depois que eu comecei a usar as minhas luvas para quilting, para costurar, eu também uso, principalmente da minha mão esquerda, porque ela vai conduzir o meu tecido e não vai deixar eu entortar, né? Então, vamos lá, vou costurar, tá? Tá dando pra ver? Pontinho. Ó, a linha de cima embaixo, a linha de baixo em cima, tá tudo certinho, regulada. Ela está costurando perfeitamente bem, ó, tá? O que eu vou fazer pra transformar ela aqui no quilt? Eu vou tirar o meu pezinho. Calcadura aqui. Então, eu vou colocar aqui meu pezinho agora. E você vê que ele tá puxando aqui, né? Os dentinhos tá puxando o tamanho do ponto. Eu nem mudo aqui, eu poderia colocar aqui o tamanho do ponto 0, né? Que aqui na máquina industrial a gente regula o tamanho do ponto. Poderia colocar em 0 para o dentinho só subir e descer. Modo, por quê? Porque eu coloco o tal do cartãozinho de visita. Eu fiz um buraquinho nele e coloco ele ali, ó. E aí ele cobre todos os meus dentinhos. E não tem perigo dele puxar o meu tecido. Então, ele não vai mais costurar. Se eu colocar aqui, né, e mandar costurar, ele vai ficar no mesmo lugar, porque o dentinho não tá mais puxando. Eu isolei os dentinhos. Então, o que eu faço além disso na minha máquina para ficar mais fácil para eu quiltar? Eu coloco a base deslizante, tá? Quando eu estou costurando, eu não posso ter nada disso. A base deslizante não tá aqui para isolar os dentes. Ela tá aqui para me ajudar a escorregar o quilting com mais facilidade. Então, ó, o quilting fica super leve para conduzir. Eu vou com a minha mão com a luva e com essa parte. Então, ela desliza com facilidade. Mas eu não tenho Supreme Slider. O que eu faço? Passa lustramóveis, passa silicone, lustra sua máquina, o máximo que tiver para ela escorregar bastante, tá? É bem importante que ela escorregue bem. Vou usar minha régua em curvinhas. É muito, mas é muito importante, principalmente para todo mundo, não é só para quem está começando, não. Para todo mundo
ter esse antiderrapante na régua, tá? Porque, ó, a régua escorrega muito. Se eu coloco o antiderrapante, ó, o que que vai acontecer? Ela não vai escorregar. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma divisão. Peguei um tecido verde e vou dividir aqui um espaço entre, ó. Então, veja só, quem estava com dificuldade do tamanho do ponto, tá todo igualzinho, é natural, no começo, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas depois você pega o jeito. É o mesmo caso, ó, velocidade. Se eu for muito rápido com a minha mão, o ponto vai ficar grandão. Se eu for muito devagar, o ponto vai ficar bem pequenininho, ó. Então, a gente vai conduzir, ó, com leveza. Se você tá com luva, se a tua reguinha está com o antiderrapante, não tem perigo. Não vai escorregar e o teu ponto vai ficar bem legal. Ó, eu fiz o primeiro traço da régua, eu vou fazer linhas paralelas nesse canto aqui. E depois aqui eu vou colocar o meu labirinto, tá? Então, para mim fazer linhas paralelas, o que que eu faço? Eu coloco aqui, ó, exatamente em cima daquele que eu já fiz o quilting. E aí, ele vai dar a distância que eu gostaria, olha só. Tá? E existem várias possibilidades, né? Eu não quero ficar muito tempo quiltando, porque é tudo a mesma coisa, né? Então, vamos ver aqui. Então, aqui eu poderia fazer um outro tema, posso fazer várias linhas paralelas, posso usar esse cantinho da régua para ir ali um pouquinho e de novo, ó. Mas você faz isso muito mais rápido e com certeza muito mais preciso do que se fosse fazer à mão, né? Não tem como fazer essas linhas paralelas todas certinhas se fosse, né? Se fosse para fazer toda a mão. E aqui o que que eu vou colocar? Vou colocar o meu labirinto aqui do ladinho. O que que você vai fazer para usar bem a régua labirinto? Primeiro, você vai colocar o antiderrapante, super importante, tá? Depois, você vai posicionar ela aqui, ó. Posicionei. Vem, puxa a linha de baixo pra cima e vou quiltar. Bom, eu estou trabalhando com a R1. A R1 é uma manta um pouco mais alta. Então, o que que acontece? E fofa. Se eu apertar aqui, ó, o que que vai acontecer? Essa parte aqui vai subir. Então, para ela não subir demais, o que que eu faço? Ponho o dedo aqui com cuidado, ó. E vou conduzir a régua junto com o sanduíche. Ó, aí eu viro e venho de novo. O que eu não vou fazer? Lembra que você está fazendo quilting livre, então a tua máquina pode ir para todos os lados. O teu sanduíche, você vai para lá ou para cá. Você não precisa trabalhar como se fosse um caseado e como se a sua agulha só fosse para frente. É um erro comum que eu vejo as pessoas fazerem, porque ela acha que a máquina só está vindo para frente. Não, você está fazendo quilting livre. Então, quando você está fazendo livre, quando você está livre dos dentinhos, ó, você pode ir para todos os lados. E você só vai virando a régua e vai dar certo. Você vai conduzir. E vai ficar bem certinho. Márcia, como que você passa para o outro lado? Essa também é uma dúvida frequente. Como que eu vou, né? Se eu faço o meu labirinto até ali, como que eu venho de lá para cá? Eu tenho duas maneiras, tá? Eu tenho a maneira de eu colocar a régua aqui, né? E ir fazendo o caminho dela, ó. Até ela chegar no ponto que eu preciso. É aqui que ela vai chegar. Então, se eu tenho que chegar até ali, eu posso vir fazendo as minhas curvinhas por ali. Ou eu posso usar essa lateral da régua aqui, ó, e
geralmente eu vou estar ou no fim do meu sanduíche ou no fim de um bloco ou de uma costura. Então, eu posso vir, ó, e fazer isso daqui. Levar até ali com a lateral da própria régua. E aí, chegou aqui de novo, eu só dou uma viradinha. E continua. Vendo? Eu vou usando o próprio caminho da régua para ir fazendo os complementos, porque às vezes não cabe certinho, né? No espaço. Super beijo e até logo!